Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é a anestesiologia. Vamos mergulhar fundo, sabe? Explorar a jornada de um residente, entender os detalhes dessa especialidade tão crucial. Exato. Uma área fundamental na medicina. E para guiar essa nossa exploração, a gente vai usar como base as experiências, as percepções bem diretas de um médico que fez a residência em anestesiologia lá no HC da USP, em São Paulo. Um centro de referência gigante, né? Uma visão bem de dentro mesmo. Sim. Então, o objetivo é esse: desvendar como é que se vira anestesiologista, quais são os desafios, sim, reais, e as recompensas da residência, como é o dia a dia, e depois, como fica a carreira. Vamos tentar entender qual é a real disso tudo. Ótimo. Vamos lá. É interessante, né? Como a trajetória na medicina nem sempre é uma linha reta. Quase nunca, eu diria. Pois é, o residente que compartilhou a história dele, ele veio de Salvador, se formou na escola baiana e, assim, durante quase toda a faculdade, o plano era cirurgia. Foco total. Uhum. Aí, no finalzinho, uma mudança bem grande de rota. Essa é uma virada de chave que a gente vê acontecer. Não é tão incomum, sabe? Alguém que começa super focado na cirurgia, mas aí começa a pensar mais no dia a dia, no estilo de vida. Exato. E descobre que talvez a anestesiologia se encaixe melhor. Especialmente se a pessoa já tem um pé assim na emergência, na UTI, se gosta de fisiologia, de hemodinâmica, sabe? Entender como o sangue circula, a pressão. Sim, a parte mais clínica, né? Mesmo Mesmo no ambiente cirúrgico. Isso. E manejo de via aérea, claro. A anestesia te dá um tipo diferente de participação, mas igualmente intensa, igualmente crítica ali no centro cirúrgico. E com o paciente grave. E o jeito como ele entrou foi curioso, para dizer o mínimo. Ele escolheu anestésio sem nunca ter tido contato prático na graduação. Nossa. Ele mesmo falou, olha, não recomendo fazer isso. Mas no caso dele, deu certo. De primeira. Uma aposta alta. Uma aposta bem alta, mas funcionou para ele. E isso levanta um ponto importante, né? A exposição à anestesiologia na graduação varia demais. Demais. Na faculdade dele, por exemplo, o contato era mínimo. Aí o que acontece? Muitos alunos nem cogitam a área. Simplesmente não passa pela cabeça como opção. Por falta de vivência mesmo. Fica meio escondida, né? Exato, um ponto cego para muita gente. E falando em vivência, como essa passagem, sair da faculdade, médico generalista, e cair de paraquedas na residência de anestesia, ainda mais num lugar como o HC USP. Ele descreveu um choque inicial, bem forte. Imagino. O volume, a responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele falou de uma curva de aprendizado muito rápida e gratificante logo ali no começo. Isso é típico da anestesia. A residência é muito mão na massa, sabe? Desde o dia 1, o R1 já tá ali fazendo essa sensação de melhorar a cada dia, de sentir que tá pegando o jeito. Isso motiva muito no início. Sim, ele até comentou sobre o treino para procedimentos, tipo intubação. Lá na residência dele, não teve um período de simulação antes. Foi direto na prática. Com supervisão, claro, sempre. Mas imagino que isso gere aquela ansiedade, né? Aquela coisa de, será que eu dou conta? Tenho habilidade para isso? Com certeza gera. Mas é fundamental quebrar esse mito de que precisa chegar pronto, com uma habilidade manual fora de série. Assim. O volume de procedimentos na residência de anestesia é gigante. É isso que desenvolve a habilidade. O que conta mesmo é a atitude, é chegar com humildade, aberto para aprender, sabe? Ninguém espera que o R1 chegue sabendo entubar de primeira, perfeito. A expectativa é de aprendizado. Entendo. Chegar achando que já sabe pode até atrapalhar, né? Exatamente. Pode fechar portas para o aprendizado. E falando em aprender, em se preparar, especialmente para quem está nessa fase, mirando a residência, ter as ferramentas certas é crucial, né? Para consolidar tudo. Sem dúvida. É muita informação para absorver rápido. Pois é. E olha, para quem é estudante e tá nessa pegada de se preparar de verdade, vale muito a pena dar uma olhada no medicoub.com.br.
Uhum. É só baixar o app. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, sabe? Com provas antigas de tudo quanto é instituição. Questões comentadas, tem resumos práticos, aulas completas, flashcards, tudo pronto para revisão onde quiser. É um recurso bem completo mesmo. Fica a dica, então. Realmente, ter um material organizado ajuda muito nessa fase. E voltando à experiência do R1, essa questão da humildade no aprendizado parece central, né? Ele mesmo fez uma autocrítica sobre isso depois. Sim, ele fez. E quanto ao perfil do anestesista? Existe um tipo ideal? Pelo que ele viu, a variedade é enorme. É o que parece mesmo. Tinha gente que adorava o que ele chamou de bagaceira. Trauma, emergência, caos. Adrenalina pura. Aham. E outros que preferiam a tranquilidade, o controle das cirurgias eletivas mais previsíveis. Mas um ponto em comum que ele notou foi esse gosto pela emergência, pela UTI, pelo paciente crítico. Essa interface com a medicina intensiva e de emergência é muito forte. É bem comum o anestesista ser intensivista também, ou trabalhar bastante em UTI. E sobre a confiança, né, ele falou que a virada de chave foi no R2. Isso. Quando começou a sentir que entendia o que estava falando. É interessante isso, porque às vezes acontece o contrário, né? O efeito Dunning-Kruger. Aquela confiança meio excessiva no início, quando ainda não se tem noção do tamanho do buraco. Sim, e depois vem a humildade forçada pelo conhecimento. Exato. E a confiança mais sólida vem depois, quando você realmente entende a complexidade. E ele fez essa autocrítica, né? Falou que talvez tenha sido um pouco pra frente demais no começo. Que olhando pra trás teria sido mais observador, focado em aprender com cada chefe, cada assistente. Uma reflexão bem madura sobre o próprio processo, né? Mostra o amadurecimento durante a residência. E voltando àquela dúvida inicial dele, cirurgia ou anestesia? Ele contou que um amigo próximo fez a mesma transição, os dois queriam cirurgia no começo, Uhum. e ele até disse que conhece casos de gente que terminou a residência de cirurgia e só depois foi fazer anestesia. Parece que essa dúvida paira mesmo. Paira, sim. E se a gente for pensar onde a anestesiologia se encaixa, naquele espectro clínico cirúrgico, ela está num lugar bem interessante. É verdade. Está mais perto da cirurgia do que a clínica médica pura, claro. Exige pensamento rápido, habilidade com procedimentos, decisão sob pressão, mas ao mesmo tempo exige um conhecimento clínico, nossa, profundíssimo. Fisiologia, farmacologia, cardio, pneumo e muita habilidade de UTI. É quase um intensivista dedicado ao procedimento, né? Exatamente. É esse híbrido, esse meio termo que atrai um perfil bem específico. Gente que gosta da ação do centro cirúrgico, mas que também é apaixonada pelo raciocínio clínico complexo, pelo cuidado intensivo. E a rotina lá no HC-USP? Como era a estrutura da residência? Ele falou numa carga horária de umas 60 horas por semana. E ele até chamou de privilégio, comparando com outras tipo neurocirurgia que são bem mais puxadas. 60 horas para residência médica no Brasil, especialmente em hospital grande, não é das piores, né? Verdade. A dinâmica era por rodízios, né? Umas 3, 4 semanas em cada área. Isso. E a variedade de estágios num lugar como o HC é um ponto muito forte. Passa por UTI, claro, e depois por todas as áreas cirúrgicas que você imaginar. Ortopedia, lá no IOT, que é a referência. Gastro, incluindo endoscopia, transplantes, que no HC é um mundo à parte. Fígado, coração, pulmão. Nossa, transplante de pulmão. Complexidade altíssima. Altíssima. Anestesia pediátrica, cardíaca, neuro. Enfim, essa exposição a casos super complexos que você não vê em todo lugar constrói uma base muito sólida para o futuro. É um diferencial enorme. Com certeza. E ele comentou de alguns rodízios que ele gostou mais. Ortopedia no R2 parece que focava muito em bloqueio regional. Ah, sim. Bloqueios são fascinantes. Aquela técnica de anestesiar só um membro, né? O paciente pode ficar acordado. É uma área muito interessante da anestesia. Ele achou incrível. Mas, por outro lado, descreveu o rodízio do PS cirúrgico como pesado. Imagino. PS de hospital grande é sempre um desafio. Volume enorme, caso grave, chegando toda hora, ritmo frenético. Ele usou a palavra cansativo, com C maiúsculo.
Acredito plenamente. E ele notou que a carga horária em si não mudava tanto do R1 para o R2 para o R3. O que mudava era mais a responsabilidade, a complexidade dos casos. O R3 tinha mais autonomia, pegava casos mais difíceis, tinha prioridade em alguns procedimentos. Faz sentido. É a evolução natural da responsabilidade e da senioridade dentro da residência. E é importante lembrar que o anestesista não vive só dentro do centro cirúrgico, né? A formação abre outras portas. Com certeza. Hoje o campo é bem mais amplo. Além do centro cirúrgico e da UTI, que são clássico, tem a medicina da dor. Que é uma subespecialidade formal, né? Exato, geralmente um R4 ou um fellowship. Focado em dor crônica, dor aguda complexa, usa muitas técnicas de bloqueio, intervenção. É uma área em grande crescimento. Tem também cuidados paliativos, onde o anestesista ajuda muito no controle de sintomas. E os times de resposta rápida nos hospitais, que frequentemente têm anestesistas na linha de frente para atender emergências nas enfermarias. E o ambulatório pré-anestésico, como funciona? Pelo relato dele, no HC, não era o foco principal da formação do residente, era algo mais objetivo. E para casos eletivos mais complexos, com muitas doenças associadas, eles contavam muito com a avaliação das outras clínicas que já acompanhavam o paciente para otimizar tudo antes da cirurgia. Bom, agora vamos para um ponto que sempre gera apreensão, né? Os momentos de tensão máxima. A anestesia busca o controle, mas imprevistos acontecem. E ele compartilhou 2 histórias bem marcantes. Sim, são situações que ficam na memória. A primeira foi com um paciente muito obeso, numa endoscopia, que é um procedimento considerado simples, geralmente. De repente, esse paciente teve uma dessaturação. Ou seja, o oxigênio no sangue caiu de forma abrupta e muito severa. Chegou a marcar 18% no monitor. Nossa Senhora! 18%? É crítico demais. Quase incompatível com a vida. Exato. Imagina o estresse para reverter isso rápido. Total. Adrenalina pura, mas um jeito diferente. E a segunda foi com um menino, 13 anos, saudável antes disso. Foi fazer uma cirurgia de urgência, torção testicular. Durante a cirurgia, ele teve uma reação gravíssima. A suspeita foi de anafilaxia, aquela reação alérgica super forte. Provavelmente por causa do antibiótico que deram antes. Comum usar antibiótico profilático nesse tipo de cirurgia. Sim. E a pressão dele? A pressão arterial média, PAN, que mostra se os órgãos estão recebendo sangue, despencou para 28 milímetros de mercúrio. Um choque profundo. Meu Deus. 28 de PAN num menino de 13 anos é gravíssimo. Que susto. Imagina o cenário. O estresse nesses momentos é diferente do estresse da emergência declarada, tipo um trauma que chega. Na anestesia, especialmente em eletiva, a gente parte do princípio do controle total. Quando algo assim foge completamente do script. A tensão multiplica, né? Exponencialmente. Porque quebra toda a expectativa de normalidade. Por isso que o treinamento em gerenciamento de crise, o CRM, é tão fundamental. Manter a calma, seguir protocolo, comunicar bem, mesmo no olho do furacão. Essencial. Mas, por outro lado, na grande maioria dos casos, os que correm bem, o anestesista desenvolve aquela habilidade de vigilância constante, mas relaxada. Fica de olho em tudo, nos monitores, no paciente, mas consegue, às vezes, fazer outra coisa junto, ler, preparar o próximo caso, sempre pronto para agir, mas sem atenção constante. É um equilíbrio interessante. E aí terminam os 3 anos de residência. Como é o começo da carreira, o mercado? O residente comentou que pensa em voltar para Salvador, mas reconheceu que o mercado, em muitas cidades, pode ser meio fechado, organizado em grupos. Sim, essa dinâmica de grupos é bem real na anestesia em vários lugares. São meio que associações, às vezes informais, que controlam as escalas, as vagas nos hospitais. Pode ser uma barreira para quem chega de fora, sim. Sim, mas ele parecia otimista, né? Achando que um bom trabalho, fazer contatos,
acaba abrindo caminho. Sim, e ele levantou um ponto interessante. Às vezes, quem sai para fazer uma formação forte fora e depois volta, pode até ser mais valorizado. Traz novidade, técnica diferente. Faz sentido. E as formas de trabalho mais comuns para quem está começando? Ele descreveu os principais caminhos. O mais clássico, talvez, são os plantões. 6, 12, 24 horas. A remuneração por plantão em São Paulo, ele disse, era parecida com outras clínicas. Mas a rotina de plantão na anestesia pode ser mais flexível para montar a escala, o que agrada muita gente. Entendi. Outra forma muito comum é o freelance. Ser chamado por cirurgiões para fazer as anestesias das cirurgias eletivas deles, geralmente em hospital particular. Aí o ganho por procedimento pode ser maior. Tende a ser maior, sim, mas a agenda é menos previsível. Depende totalmente do volume do cirurgião. Se ele tira férias, vai para congresso. Claro. E tem a subespecialização formal, né? Fazer R4 ou Fellowship em dor, UTI, cardíaca, pediátrica, obstétrica. Para se diferenciar ainda mais. Exato. E tem a subespecialização informal, que vem com o tempo. O anestesista acaba focando mais numa área, tipo, só faz ortopedia ou só neuro e vira referência naquilo pela experiência. A escolha entre plantão e freelance, por exemplo, muitas vezes é bem pessoal. Estabilidade versus potencial de ganho maior, mas com mais incerteza. E sobre grana inicial em São Paulo, logo depois da residência, ele chutou uma média ali entre 20 e 30 mil reais por mês. Uhum. Mas reforçou muito que isso depende demais do quanto a pessoa trabalha. Se faz muito plantão, se pega muito procedimento. Totalmente dependente do volume, claro. E ele até comparou a flexibilidade dos horários dele, de plantonista, com a rotina mais fixa da parceira dele, que era residente de patologia. Mostra bem os prós e contras de cada caminho. Para a gente fechar, então, qual foi o recado final que ele deixou, principalmente para aquele estudante que, como ele lá atrás, não teve muito contato com anestésia na faculdade? O recado foi bem direto e positivo. Se o perfil bate, sabe? Se a pessoa gosta de fisiologia, de fármaco, se lida bem com emergência, gosta de procedimento, de cuidar do paciente crítico, então vale muito a pena ir atrás, investigar anestésio. Não deixar passar batido só por falta de contato, né? Exatamente. Buscar informação, tentar acompanhar um serviço, conversar com quem já está na área. E ele reforçou muito o quanto ele gosta, né? Falou com todas as letras. Não me arrependo nem um dia. Isso é ótimo de ouvir. E diz que conhece pouca gente que se arrependeu de ter escolhido anestesia. Encontrar essa satisfação, esse alinhamento, é fundamental para ter uma carreira longa e feliz na medicina, né? Foi uma exploração bem completa hoje, né? Vimos os caminhos, às vezes, tortuosos até a anestesiologia, a intensidade da residência no hospital de ponta, a variedade do dia a dia, que vai muito além do centro cirúrgico, e as opções de carreira depois. Uma especialidade cheia de contrastes interessantes. Muitos contrastes mesmo. Calma e crise, controle e imprevisto, vigilância e ação. Exato. E fica talvez essa reflexão final, né? Sobre o lugar único do anestesista ali durante a cirurgia. Ele é talvez quem tem a relação mais íntima de cuidado com o paciente naquele momento de vulnerabilidade total. Inconsciente, dependente. É verdade. O anestesista está ali não só para tirar a dor, mas para sustentar a vida mesmo, controlando cada batida do coração, cada respiração, cada detalhe. E o mais incrível é que, na maioria das vezes, o paciente acorda sem ter a menor ideia da complexidade de tudo o que aconteceu enquanto ele estava sob os cuidados daquele guardião silencioso. Uma responsabilidade enorme, exercida de forma muito discreta. Profunda e vital. Silenciosa, mas essencial. Uma ótima reflexão para encerrar. Agradecemos muito a companhia de todos nessa análise da anestesiologia. Esperamos que tenha sido útil e interessante. Até a próxima.